nós estávamos falando o motivo dessa guerra que está acontecendo em Israel. E Deus, Ele faz tudo certo, mas as escolhas dos homens que atrapalham e traz consequência. Deus, Ele falou para Samuel assim: Samuel, eu estou cansado do rei Saul, mas vamos tentar mais uma vez. Fala com o rei Saul para juntar o exército de Israel, ir no acampamento dos amalequitas e para destruir todo o acampamento. Nada poderá ficar vivo. E o motivo disso, de Deus fazer isso, depois de 420 anos, eu expliquei para os irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, em 1445, aquela multidão de 2 milhões de pessoas, a traseira, os mais cansados, os mais bem fracos, escravizados, estavam fraquinhos. Os amalequitas que não trabalhavam, viviam só de saque e roubo, e sacrificar crianças e matar, ou seja, sacrificar seus ídolos, porque todas as nações cananeias sacrificavam a ídolos, a reis mentirosos, a reis que não existiam. Então Deus estava cansado desses assassinatos. E deu essa ordem. Saul tinha 23 anos, que era rei em Israel, quando recebeu essa ordem. Saul pegou o seu exército, com 200.000 pessoas em Israel, e foi lá e atacou o acampamento. Só que na hora do ataque do acampamento, muitas pessoas fugiram. Inclusive a esposa do rei fugiu grávida. De quem? De Amã. Presta atenção. Amã. E Samuel chega lá, já escuta que é tanto demais, bois, e Samuel fala assim: ué, estou escutando os animais aí? Ah não, profeta, que eu deixei esses animais para sacrificar a Deus. Samuel falou só: Deus quer obediência e não sacrifício. Deus queria que você obedecesse, não sacrificar. Mais vale para Deus obediência do que sacrifício. E olha lá, vê o rei vivo. Samuel pega a espada, Saul, e mata esse rei Sabaletita. Porém, o problema é que a ordem de Deus não foi cumprida. Fugiu várias pessoas. Quando esse nenenzinho, filho do rei, cresce, ele vai para Pérsia, que hoje é o Irã. E chega lá, ele cresce de soldado, ele foi subindo de nível, subindo até chegar ao vizir, ou seja, tipo um vice-rei. Ele foi crescendo a hierarquia. Quando ele chega vice-rei, esse Amã, cheio de demônio, que todos os amalequitas, todo o povo cananeu era pessoal demoniado, pessoal guiado pelo diabo, usado pelo diabo. Então, Amã, ele está cheio de ódio contra a nação de Israel. Ele está cheio de ódio, então ele aproveita a oportunidade lá, sem mais sem menos, e cria um decreto, e não explica para o rei direito não. Só falou assim: o rei, tem um povo aí, um povo de Israel, esse povo deve ser eliminado. Por que você deixar esse povo vivo? Eu fiz um decreto aqui, é só assinar para eliminar esse povo. O rei não procurou ler aquele decreto, porque o rei não tinha essa obrigação de ficar lendo as mesmas coisas. Ele simplesmente deu um anel para ele, deu autoridade para ele. Então ele com aquele decreto da mão, depois de 3, 4 dias, podia exterminar toda a nação de Israel em 127 cidades. Todos os judeus iam ser mortos em 127 cidades. Por quê? Porque Saul, há 420 anos atrás, não cumpriu a ordem de Deus. Deus deu a ordem, mas não foi cumprida. Então agora ia haver consequência. Mardoqueu, que era tipo assim, um tio de Radassa era Esther. Mardoqueu ficou sabendo daquele decreto, chamou Esther, entrou em contato com ela e falou: ó, é o seguinte, vai acontecer algo muito ruim no nosso povo. Você precisa de orar. E depois que você orar, jejuar, você tem que procurar o rei
e interceder por nós. Ela teve medo de fazer isso porque era proibido rainha entrar na presença de rei sem ser convidada. Elas não podiam nunca fazer isso. Era proibido. Só se eles chamassem. Sem chamar, era proibido. Esther vai e convoca um jejum de 3 dias. Jejum e oração a Deus, 3 dias. Deus estava no meio. Era propósito de Deus. Porque, irmãos, presta atenção. O diabo, quando Deus fala com o diabo, mais de 3.000 anos atrás, 3.500 atrás, quando Deus falou com o diabo, só da semente da mulher vai nascer um que vai te esmagar a sua cabeça. Então o diabo não sabia quem que é, porque o diabo não tem entendimento da palavra. Ele só ficava imaginando, vai ser algum, vai ser aqui. Quando Deus chama Abraão, o que ele pensou? Nossa, será esse? Será esse que vai me esmagar? Então ele começou a acompanhar Abraão de lado. Abraão chega no Egito. Sara tinha 65 anos. Mas Abraão fala assim, eu vou falar com esse rei do Egito que você é minha irmã, porque eu tenho medo de ele achar você muito. Não, Sara era muito bonita. Tem lógica no contexto? Então Deus começou já a rejuvenescer. Deus não deixou Sara ficar velha. Por aí você vê que uma mulher de 65 anos despertar vontade de um rei, então, quer dizer, que Deus conservou Sara nova. A atividade não envelheceu. Plano de Deus. E Abraão, ele pega meia mentira. Porque ele falou assim, ela é minha irmã. E realmente, por parte de pai. Não por parte de mãe. Então é uma meia mentira. Existe meia mentira, existe mentira de verdade e existe mentira que tem valor de verdade. O que é isso, irmão? Tem. Vou explicar por quê. Irmãos, antes de 1720 a.C., Faraó viu que o povo de Israel estava crescendo e multiplicando assustadoramente. O diabo usou o Faraó para quê? Não tem que acabar com diminuir esse crescimento. Chamou as 3 parteiras e falou assim, vou te dar uma ordem. Quando você for fazer o parto das hebreias, for menino, mata. Menina, deixa viver. Passou-se uns anos, o Faraó descobriu que estava cheio de menino. Chamou as parteiras. Peraí, eu dei uma ordem para que meninos morram, mas está cheio de meninos vivos lá. Aí elas mentiram, porque a Bíblia fala que por temor a Deus, elas mentiram. E a Bíblia vai dizer que elas foram abençoadas. Elas foram do Faraó, assim, não, Faraó. O negócio das hebreias é muito forte. Quando nós chegamos a fazer o parto, elas já fizeram, era mentira. Elas mentiram, mas foram uma mentira que tinha valor de verdade, porque era para salvar vidas. Não pode confundir mentira com valor de verdade e sair mentira. De uma forma nenhuma, mentira é do diabo. Só que existe mentira com valor de verdade. Vou dar um exemplo aqui pequeno aqui agora. Chega um jovem que agora correndo, deixa eu esconder aqui, se escondeu ali. Aí chega 2, 3 traficantes atrás deles. Entrou um menino aqui, camisa vermelha, do Flamengo, assim. Eu falo, não entrou. Aí eles passam direto e vão embora. Essa mentira que eu peguei e não entrou, ela tem de valor de verdade, que eu posso estar salvando a vida daquele jovem. Então, esse tipo de mentira Deus aceita. Sansão, Dalila perguntou para ele 3 vezes aonde estava a força de Sansão. Sansão mentiu a primeira vez, o Espírito de Deus continuou dele. Sansão mentiu a segunda vez, o Espírito de Deus continuou dele. Sansão mentiu a terceira vez, e o Espírito de Deus estava nele. Mas quando Sansão resolveu falar a verdade, que não era para falar a verdade, tem verdade que não precisa ser dita, tem verdade que não precisa ser dita. Então Sansão foi e falou a verdade. Tá no meu cabelo a força. Cortou, o Espírito de Deus saiu dele. Então, o que ocorre aqui? Abraão, ele pega uma meia mentira. Ele fala assim para o Faraó que era irmã dele. Então o Faraó interessa-se por Sara. Só que não poderia acontecer essa união,
porque frustraria o plano de Deus. Ou seja, essa mentira foi por causa do diabo. O diabo estava querendo atrapalhar, porque o diabo não sabia quem descendente, quem seria. Aí o diabo entrou no meio, mas Deus consertou. Deus não deixou que o faraó deitasse com Sara, porque se deitasse atrapalharia o plano de Deus. Sendo assim, quando Deus deu a ordem para Saul destruir os amalequitas, era na sua totalidade. Se ele cumprisse a ordem de Deus, ele evitaria um problema que Israel está tendo até os dias de hoje. Que a Pérsia, que antes, hoje, agora é o Irã. Antes era a Pérsia. Os amalequitas não existiu. Não existe esse, e existiu por causa da desobediência. Então, presta atenção agora, estou falando de Amã, né? Quando Esther entra na presença do rei e conta o plano de matar os judeus, o rei quer cancelar aquele decreto. Só que tem que. Não podia cancelar. Então o rei se arrepende daquilo e fala, passa a ordem para os judeus: ó, vocês, daqui 3 dias, vocês podem pegar a espada e lutar pela vida de vocês. E os judeus fizeram isso nas 127 províncias e eles venceram. Porque ali o diabo queria exterminar o povo judeu, porque o diabo sempre vai odiar o povo de Israel. Sempre vai odiar, porque ele conhecia uma promessa que Deus fez, falou com ele pessoalmente, que nasceria um da semente da mulher que ia destruir ele, que ia esmagar a cabeça dele. Então ele estava só esperando, então ele sempre foi tentando acabar com a nação de Israel. Ele tentou acabar quando ele matou os criancinhos no tempo de Moisés. Agora ele usa Amã. Mas presta atenção, Amã. Amã Lá no foi... Egito também, mas quando o faraó mandou. É isso que eu estou falando. Ele matou. Agora vamos para Amã, mas bem lá para frente. Amã tentou matar todos, né? Através do diabo. Amã foi morto. Aí criou um grupo terrorista chamado Hamas. É só pegou Amã e colocou um S. Amã colocou um S. Hamas. Rebolar. Tudo são grupo terrorista. Que a descendência desse? Não, é claro, mas o Amalequita não foi exterminado, é descendência. Está no sangue daquele povo. Mas matou o filho de Amã. Matou a Amã e toda a sua família. Mas o diabo que estava usando a Amã está usando esses. É isso que todo mundo que pegou o nome e usou. Só colocou essa. Matou todos. Deus fez que eles morreram todos, mas que é muito ativo. A ordem tinha. Saul, se Saul obedecesse, tinha evitado esse problema. Então vamos lá. Eu ia lembrar, não é de Moisés, é do rei Herodes que mandou matar. Então Jesus. Entende? Aí já está bem lá na frente. Então quer dizer, o diabo ele foi tentando exterminar o povo de Deus, porque o próprio Deus falou com o diabo, um dia após entrar o pecado, um dia após entrar o pecado, que da semente da mulher ia nascer um que ia destruir ele, que ia esmagar a cabeça dele. E aí que Deus ia colocar inimizade entre essa semente e o diabo, porque ele duvidou de Deus. Porque a partir do qual, por exemplo, Abraão, quando Abraão aceita a sugestão de Sara de ter filho com Agar, Abraão também teve dúvida. Porque Abraão ouviu a voz de Deus, eu só vou fazer de uma grande nação. Entendeu? Então, voltando aqui, o diabo sempre vai perseguir o povo de Deus, sempre vai tentar matar o povo de Deus. Agora ela fala assim, e por que o povo de Israel hoje não vai perder a guerra? Eu já falei aqui, o povo de Israel nunca vai perder a guerra, porque eles não cometem idolatria mais. O Israel do Velho Testamento perdia a guerra porque eles adoravam outros deuses. Mas quando eles estavam firmes para o Senhor, Deus não deixava nenhuma nação subjugá-los. Mas quando eles cometiam idolatria, deixavam. Então o judeu hoje não comete idolatria. Então jamais alguma nação vai destruir Israel. Porém, não é o fim total. Porque antes do anticristo vier, vai começar uma terceira grande guerra mundial, que deve ser 2029, 2030. Aí o anticristo, que já está aqui, vai chegar lá e vai promover uma paz. Vai reunir todos os países envolvidos e vai promover a paz. O mundo vai ficar
muito feliz. Nossa, esse homem conseguiu a paz. Esse homem é um homem certo. Esse homem é um certo, que promoveu a paz. Isso vai acontecer isso. Então vai ter. Essa guerra já está cessada, mas vai acontecer 2028, 2029, 2027, vai começar com a terceira grande guerra mundial. Isso tem que acontecer. Agora, o anticristo que já está aqui, ele vai promover a paz. Vai ter aceitação. Confio nele. Agora, não. Uma palavra dele, a guerra parou. Não é, uma mas. palavra. Não, mas deixa o Trump para lá. Não, eu sei, deixa o Trump para lá. Irmãos, presta atenção. Mas o cabeça é ele. Presta atenção aqui, irmãos. Então, o diabo, ele sempre tentou destruir a nação de Israel, por causa da promessa. Agora, no Novo Testamento, o diabo mudou o foco do povo de Israel. Eu já falei isso aqui. Agora, eles não cometem idolatria. O que o diabo colocou na cabeça deles? Que Jesus Cristo não é o Messias, apesar de todas as profecias do Velho Testamento se cumprirem em Jesus. Todas as profecias do Messias se cumpriram em Jesus. A confusão que eles fizeram é que eles não souberam fazer a separação. Primeira vinda com segunda vinda, que é totalmente diferente. A primeira vinda, ele veio como Cordeiro de Deus. Ele veio ser sacrifício. Segunda vinda, não. Ele veio como Rei do mundo, Rei de tudo. Entendeu? Ele veio para reinar. E a primeira vida, por causa disso, como Jesus Cristo morreu, eles vão no entende. Porque ele não pode ser o Messias, não, porque ele morreu, não, gente. Jesus Cristo, ele veio para morrer. Ele veio, a primeira vida de Jesus, ele veio como cordeiro. Esse está escrito na cruz, em cima da cruz de Jesus, tinha escrito em 3 línguas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que é o Eni. Entendeu? Aí tinha latim e tinha o hebraico embaixo. No hebraico, olha que está interessante no hebraico. Já estou com esse assunto, irmão? Esse é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. As primeiras letras no hebraico, somando, dava esse nome aqui, ó, o nome impronunciável de Deus. O motivo dos sacerdotes achar ruim foi isso, porque as iniciais em hebraico de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, as primeiras 4 letras no hebraico, somando, dava o nome impronunciável de Deus. Então, quando eles viram isso, eles não pode colocar esse não pode colocar. Só que Pilatos não vai ficar. E ficou, entendeu? Porque mais uma prova. Então, só que as provas aconteciam, mas eles não aceitavam. Eles não aceitavam. Então, entendeu? Os que bem foram aqueles que aceitaram. Entendeu? Agora, quantas horas, irmãos? Eu tenho 2 assuntos para nós. Pois é, amém. Irmãos, nós vamos agora Isaías 53. Lembra que eu falei com vocês sobre a primeira aula? A Bíblia é um livro, é uma coleção de livros que tem texto espiritual, texto literal, texto que é uma metáfora e texto que é figura. Nós vamos agora ler um texto espiritual. Isaías 53. Texto, vamos começar aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Vamos parar aqui por enquanto. Presta atenção, irmão. Aqui dá a entender, aqui dá a entender, e já vi pessoas falar, que Jesus não era bonito, que está escrito aqui. Aqui é uma referência ao Messias, claramente ao Messias, que não havia beleza. Mas não é isso, na verdade não é nada disso. Irmãos, quando Isaías teve essa revelação, 730 anos de Cristo, Isaías teve a revelação de Jesus crucificado. Agora vocês pegam o homem mais bonito do mundo, que Jesus era lindo, maravilhoso, e Adão lindo e maravilhoso. Por que Adão era maravilhoso? Deus que fez, Deus o Pai e o Filho. Agora, por que Jesus era lindo e maravilhoso? Porque foi o Espírito Santo que gerou. Era impossível ser feito. Porém, presta atenção, Jesus, 6 horas da manhã, ele estava sendo esbofeteado dentro do sinédrio. 8 horas da manhã, os soldados romanos deram 39 chicotadas e ainda batiam no seu rosto. Quando foi 9 horas, ele foi crucificado. E Isaías tem a visão dele crucificado
parte que foi transpassado. Então, olha vocês aqui, Jesus era o mais lindo do mundo, homem, ninguém foi mais lindo que Jesus e que Adão. Só que Isaías viu ele que cheio de murro na cara, coroa de espinho, esbofeteado, 39 chicotadas, crucificado e transpassado. Nós vamos ler aqui na frente. Vamos continuar. Então, Jesus era lindo. Não tem como Jesus não ser lindo, porque foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. É igual a Adão. Não tem jeito de Adão ter sido feio. Adão é lindo, maravilhoso. E tem mais. Como nós ser arrebatado, quando soar a sétima trombeta, que a igreja ser arrebatada, nosso corpo vai ser transformado sem corrupção. O que significa isso? As mulheres vão ter, é como voltar ao ano 6025, Eva nunca pecou, todas as mulheres vão ser um padrão lindo, maravilhoso, como Eva era. E os homens, todos os homens, vai ser lindo, maravilhoso, como Adão foi. Porque esse corpo que vai ser arrebatado, Paulo fala que não tem corrupção, ele se tornou um corpo corruptível, um corpo de incorruptibilidade. Corrupção que vai destruindo, vai estragando. O corpo tem imortalidade, imortal, vai ser revestido da imortalidade. Então Adão era lindo, Jesus era lindo. Agora, Isaías, quando viu Jesus crucificado, aí que dá a entender, mas era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Viu Jesus sofrendo, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e levou sobre si. Presta atenção nisso aqui, irmão. Isso é espiritual. Tem gente que pensa que isso aqui é físico. Aceitou Jesus? Não tem doença. Não é isso, irmão. O texto não quer dizer isso. O texto não quer dizer isso. Irmãos, espiritualmente, quando nós aceitamos Jesus, doença que é espiritual em nós, por obra de macumbaria, que foi feito, isso no espírito, essas doenças somem imediatamente. Mas existem doenças que não tem nada a ver com o espírito, doença física. O homem pode contrair 3 tipos de doença: doença espiritual, doença física por desobedecer à lei da natureza e doença por desobedecer à lei dos homens. Vamos começar com a lei dos homens. 3 leis que existem que você pode contrair doença. Vamos começar com a lei dos homens. Está ali, ó. Não pode ultrapassar em faixa contínua. Não pode ultrapassar em curva. Aí a pessoa está dirigindo, pode ser o varão de Deus. A pessoa está dirigindo e ele entra numa curva e ele provoca um acidente, ele fica na cadeira de roda. Esse homem está na cadeira de roda para desobedecer qual lei? Lei dos homens. Lei da natureza. A natureza também tem suas leis. A natureza também tem suas leis. Por exemplo, nós estamos numa época de frio, de inverno. Se nós tomar um banho quente e ir para uma varanda com os peitos de fora, que não é o caso de nenhum cristão faz isso, ele pode pegar uma pneumonia, ele está dizendo respeitando a lei da natureza. Aí eu vou falar do raio, porque cai muito aqui. Né? A pessoa que não pode ficar em campo aberto fica, vem o raio, ela que quis morrer. Isso é a lei da natureza. E existe a lei de Deus. Então, quando fala aqui que ele levou sobre si nossas enfermidades, é enfermidades espirituais. Por quê? Esse versículo vai cumprir-se na sua totalidade, que está escrito aqui, no dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento vai acontecer o quê? Nosso corpo vai ser revestido com a imortalidade. Com a imortalidade. Aí vai ser cumprido 100%. Então, quando fala assim, levou sobre si nossas dores, gente, qualquer cristão pode ser doente. Apóstolo Paulo tinha um problema grave de vista. Timóteo tinha doença. Usava óculos, não. Não usava óculos, não tinha óculos na época. Tinha que comprar um pastor meu. Presta atenção. Não passou meu ainda. Pastor Paulo tinha um problema grave de vista. Grave. Mas ele orava, as pessoas foram curadas. Timóteo era doente. Priscila
e Áquila cuidavam dos povos de Deus lá em Roma, doente. Então, não quer dizer que nós aceitamos Jesus Cristo. Deus levou sobre si o título é espiritual. É um texto espiritual. Ele levou sobre si nossos pecados, irmão. Porque Não, a gente pecado nós é estamos coisa. condenados à morte. Não, isso é claro, isso é fato. Então, isso é fato. Mas eu estou falando aqui da questão de enfermidade, que a pessoa não confundir que como nós aceitamos Jesus, nós não vamos ter mais doença. Não, não é isso. O texto não quer dizer isso, é um texto espiritual. Não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que a doença espirituais, sim. Tem pessoas que estão doentes com obra de macumbaria. Aí você aceitou Jesus como seu único Senhor Salvador, que se revestiu do sangue de Jesus, é claro que aquela macumba tem que sair. Ela tem que sair correndo imediatamente. Você não pode ficar doente mais por causa de uma obra de macumbaria, que é doença no espírito. Então esse texto é um texto espiritual. Continuando. Agora nós estamos no versículo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava do seu caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e não abriu sua boca. Pela opressão, pelo juízo foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Deram-lhe sepultura como os ímpios. E com o risco da sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Irmãos, esse texto aqui que fala aqui, ó, que ele foi enterrado com os ímpios. Interessante nesse texto, tem um pastor que foi convidado para dar uma palestra na Universidade dos Estados Unidos. Sobre muito comum pastores ser chamados na universidade para dar palestra sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Isso é comum lá. Aqui de maneira nenhuma se faz isso. No Brasil, de maneira nenhuma aceita, porque praticamente aqui no Brasil, as universidades, todos os reitores são todos esquerdistas, e eles são contra a religião, contra Cristo, contra tudo. Então não tem isso, mas lá tem. Diz que o pastor foi convidado para dar uma palestra para jovens nos Estados Unidos, jovens que estavam formando. O auditório estava cheio, mas tinha uma pessoa na sala, um jovem ateu, um dos melhores alunos da sala, ateu, mas 100% ateu. Quando ele soube dessa palestra, ele combinou com seus amigos, falou: vocês vão ver o que eu vou arrumar com esse pastor, eu vou acabar com esse pastor lá, vocês vão ver o que eu vou arrumar. Então, esse pastor foi falar exatamente da crucificação de Jesus. Mas primeiro esse pastor falou que Jesus Cristo, ele participou da criação dos céus e da terra, conforme está escrito em João 1, que sem ele nada que foi feito teria sido feito. Então, falando em início e fim, a Bíblia vai dizer assim, lá em Apocalipse, que Jesus está escrito em Apocalipse, Jesus é o Alfa e o Ômega, está escrito, mas não é Jesus não. No hebraico, no grego, não está escrito Alfa e Ômega. No grego está escrito, eu sou o Alfa e o Taf. Mas aí João Pedro de Almeida, quando foi traduzir, o que ele fez? O grego era conhecido. E hebraico não era conhecido. Ele foi para ajudar e falou assim: em vez de colocar Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Taf, que é a última, eu vou colocar Alfa e Ômega, que o grego todo mundo sabe. Então ele traduziu lá Alfa e Ômega, que a irmã Fátima acabou de falar. Continuando aqui, esse professor estava falando de Jesus sendo criador dos céus e da terra, do universo, e foi morto e crucificado. Quando esse pastor terminou de falar isso,
Esse aluno ateu levantou a mão. Aí o pastor falou assim, pode, você quer perguntar alguma coisa? Quero perguntar. O senhor acabou de falar aí que Jesus Cristo é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é o Criador do universo. O senhor não falou? Eu falei. Então por que, se ele é o Criador dos céus e da terra e do universo, quando ele morreu, ele não tinha nenhuma tumba para ser sepultado, teve que pegar emprestado? Nós acabamos de ler aqui agora. Que já falou que ele foi enterrado com o mundo. A pergunta do ateu, se ele é o Criador, por que ele não tinha uma filha? Irmãos, esse pastor falou assim. Ele foi com a tumba nova. Não, ele perguntou por que ele tinha que pegar emprestado. A pergunta do ateu é por que tinha que pegar emprestado. Aí, eu já tive essa experiência com Deus, graças a Deus. O Espírito Santo deu a resposta na hora do pastor. Porque se o Espírito Santo não ajudar as pessoas numa pergunta dessa, de agora que você não tem como responder. Aí o pastor falou assim, irmãos, eu não tinha nenhuma resposta, mas o Espírito Santo me deu imediatamente. O Espírito Santo mudou falar com ele assim, jovem, Jesus Cristo pegou emprestado porque ele ia ficar somente 3 dias. Ele não precisava de uma tumba para sempre. Quando nós enterramos, nós precisamos de uma tumba. Mas quem vai ficar só 3 dias, pega-se emprestado. Aí ele já baixou a cabeça que a resposta foi de Deus, foi do Espírito Santo, entendeu? E quando é do Espírito Santo é uma coisa maravilhosa que testifica no coração. Mesmo ele sendo ateu, testificou no coração dele. Então, irmãos, esse texto aqui que nós estamos, de Isaías 53, é muito importante nós sabermos, quando nós lemos a Bíblia, entender texto espiritual, texto literal e tem texto que é figurativo. A Bíblia é o único livro no mundo que ele nos fala através de figuras. Figuras. Então vamos ler texto aqui que é uma figura de algo, que representa algo. Agora nós vamos ler, então, aqui, irmãos, agora, nós vamos agora para um texto mais difícil de interpretação da Bíblia. Esse texto é tão difícil que eu mandei um vídeo para a igreja tem uns 2 meses, do pastor Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, ele tem 35 a 40 anos, ele é professor do seminário do Mackenzie. É o Mackenzie, é o seminário mais caro do Brasil, é faixa de 1.300 por mês. E esse Augusto Nicodemos é professor nesse ministério. Quem assistiu esse vídeo vai lembrar. Eu coloquei o texto, esse texto ele fala assim no vídeo, é o texto mais difícil da Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. É para a gente ler. Eu vou querer esse texto, todos nós que vamos ler esse texto. Nós vamos começar com a Fátima. Hebreus capítulo 6, vamos ler o versículo 4, 5 e 6. É o texto mais difícil, tanto que quem falou, é Augusto Nicodemos, que fala isso no vídeo dele. Quem assistiu esse vídeo? Eu coloquei no grupo da igreja. Alguém assistiu? Tem uns 2, 3 vezes. Só o pastor que assistiu. O pastor assistiu, eu perguntei ele. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Ele fala assim, portanto é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e aprovaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá bom, presta atenção. A tradução do Eliseu, como ela é a pentecostal, tá igualzinho, tá? Quem tem uma tradução que é diferente aí? Lê para mim. Que em vez de estar escrito recaído, está escrito caído. Quem tem? No lugar de recaído, está caído. Decair da fé. Alguém tem? Mano Eunice,
Lê aqui para mim, por favor, nessa tradução. 4, 5, 6. A pastora Paulo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Amém. Pode deixar. É porque é isso Irmão, mesmo. não. Irmão, presta atenção. Esse versículo é tão polêmico que a Sociedade Bíblica do Brasil acrescentou na sua Bíblia do Eliseu, na sua Bíblia, esse ré. Não existe no original. No original está assim, aqueles que caíram, aqueles que experimentaram e caíram, é impossível ser novamente renovado. Por quê? Porque eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Esse versículo é tão polêmico que a Sociedade Bíblica do Brasil teve coragem de acrescentar esse ré. Aqui não tem não, essa Bíblia é poucas Bíblias que está no original. O certo é cair. Mas por que eles fizeram isso? Por falta de pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer a verdadeira revelação. Esse pastor Augusto Nicodemo, eu coloquei um vídeo, não sei se você não achou. Manda pra mim. Mas não tem mais não. Mas eu coloquei, se a gente achar no grupo da igreja tem, 3, 4 meses, e no grupo dos homens. Por que o Nicodemos, quando ele fala esse versículo, ele fala assim, gente, é o versículo mais difícil, é verdade? Por que aí ele dá 3 explicações, e na final das 3 ele fala assim, só que eu não concordo com uma delas, eu não tenho uma explicação. A verdade é que, vamos para a palavra, presta atenção, a dificuldade do versículo é porque eles não entendem o que é época. Bíblia você tem que ler, e ver a época. Irmãos, o povo de Israel aceitou Jesus como um Senhor Salvador, tinha muitos que aceitaram, largaram o judaísmo, porque o judaísmo se encerrou em João Batista. O judaísmo se encerrou. Deus criou o judaísmo para que viesse Jesus, mas com João Batista encerrou-se o judaísmo. E muitos crentes aceitaram Jesus Cristo como seu único Salvador. Só que Jesus Cristo, depois que foi crucificado, e ele subiu. Esses crentes estão falando aos gentios? Não, estou falando de judeus. Estou falando que só de judeu é a igreja primitiva. Estou falando de igreja primitiva. Esse texto é para esse pessoal. Presta atenção no que eles fizeram. Passou o ano 40, anos 50, anos 55, 60, alguns que tinham aceitado Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, alguns que tinham experimentado a boa palavra do Senhor, eles voltaram a crucificar, sacrificar cordeiro, pegar um cordeiro e levar no altar para ser sacrificado. Então, a esses judeus é impossível ser salvo. Por quê? Eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Pô, mas é isso que eu falei, ué. Não, mas a explicação é Eu não apostasia. estou falando assim, irmão. Apostatar da fé é porque já é bíblico. Lá em Hebreus. Está escrito, mas é outra coisa, irmão. Não, lá em Timóteo 3 fala sobre a corrupção dos últimos dias. Que eles vão apostatar da fé, que o amor de muitos vão se esfriar. Tá, aí, irmão, a apostasia é uma coisa, e esse versículo que todos os pastores que não têm entendimento usa a palavra A apostasia. gente faz hoje também, quando a gente crê em Jesus, andou com Jesus, e depois você larga Jesus lá e vai pela mesma Não, é outra coisa. Não, irmão, é diferente. Aqui Jesus é claro. Por que no ano 70, Deus, o Deus de Israel, permitiu que general Tito entrasse em Jerusalém e destruísse o templo? Irmão Fátima, Deus permitiu que acontecesse no ano 70, que Deus não estava aguentando mais judeus que tinham aceitado Jesus. Judeus que tinham aceitado Jesus e estavam pegando os cordeiros e voltando a sacrificar. Aquilo para Jesus era uma humilhação. Aquilo para Jesus era um vitupério. Aquilo para Jesus era uma vergonha. Ele já tinha pago o preço. Que Jesus já tinha feito o sacrifício. Entendi. Não pode ter outro sacrifício. Então, como por exemplo, faz exemplo aqui agora. É para ele que Deus escreveu. Vai reconstruir o templo, vai ser reconstruído. Aí de um concreto chega aqui, está passando Israel, estamos sacrificando cordeiro
feliz, eu vou pegar um cordeiro aqui, vou comprar um cordeiro, e chega lá. Eu entendi, agora eu entendi. Está entendendo, irmão? Então não tem nada a ver com a apostasia, é um texto diferente. Esse texto se refere a esses judeus que compraram o cordeiro e levou no sacerdote e falou: sacrifique para o meu pecado. Isso envergonhou Jesus Cristo. Ele falou assim: o sacrifício de Jesus não valeu nada. O texto é simples. Só que pega esse texto e não entende que é um texto direcionado para esses judeus. Não tem nada a ver com o crente hoje. E sai Aí fora. já é apostasia. Presta atenção. O João 3,16 é o único texto da Bíblia, juntamente com Gênesis 1, que tem 3 tempos. Olha para vocês verem. João 3,16 com Gênesis 1 é o único dos 2 versículos que existe 3 tempos. Deus amou, passado. De tal maneira, presente, que deu seu filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando o homem faz uma aliança com Jesus Cristo, quando nós fazemos aliança com Jesus, quando nós aceitamos o perdão que vem através da cruz, através do sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados, no passado, presente e futuro. Porém, quando nós cometemos pecado, não estamos sacrificando o cordeiro de jeito nenhum. Porque agora não precisa sacrificar mais. O sacrifício é único que já foi feito. O que nós temos que fazer é o seguinte: haver arrependimento. Um coração aquebrantado agrada a Deus. Ou seja, pecou, arrependa-se. Ô Senhor, eu cometi esse pecado, o Senhor tem misericórdia. Não estou sacrificando. Não. Agora o sacrifício já foi feito. Já foi pago. Observe, a palavra testalatai, no grego, significa dívida paga. Ou seja, Jesus já pagou. Cometeu pecado, se arrependa. Porque o cão, você coloca a coleira nele e sai andando com ele. E tem pessoas hoje que o diabo colocou a coleira neles e eles fazem tudo que o diabo quer. Eles matam a família, eles matam a criança, eles fazem tudo. Isso são essas pessoas, pai. Essas pessoas nunca foram nem convertidas, pai. Eles não conhecem o Evangelho, eles não conhecem Deus, porque a mente deles são cauterizada pelo diabo. São feiticeiros que se falam assim: mata a criancinha, faz o sacrifício da criancinha de 2 meses. Eles vão lá e roubam a criancinha e matam. Mas não é só feiticeiro, não. É mente cauterizada. Então, quando Deus olha para a terra e vê uma pessoa que faz tudo que o diabo quer, Deus não está vendo uma pessoa, Deus vê um cão. Então, não tem nada a ver com apostasia, não tem nada a ver com essas pessoas que você pensou. E aquele texto lá, apostasia, é o que os pastores dos seminários do mundo 2 usam para explicar o texto, que é um texto polêmico e difícil, ao ponto de a Bíblia ser mudada, eu acabei de explicar. Esse ré não existe. Uma vez, em 93, tinha mais de 20 pastores na sala. A primeira coisa que eles perguntaram foi sobre esse texto. Então, esse texto bagunçava a cabeça dos pastores, porque chegaram desviados da igreja e lia isso e ficavam doidos. Aí chegava aquele pastor, que eu não tenho que voltar, não, porque aqui, ó. E eles não tinham explicação. Então, no primeiro dia de biologia, geralmente começava com essa pergunta. Por quê? Os pastores usavam essa parte da apostasia, igual o próprio explicador ali, que não tem nada a ver, que isso é explicação, esse comentário, essa parte de comentário aí, é uma explicação de uma pessoa que explicou. Então, eu usava essa parte para explicar. Por que eu usava a apostasia? Porque é tipo uma válvula de escape. Quando você não sabe algo, você usa uma válvula. Então, a apostasia é uma válvula. Mas na realidade não é isso, pai. A realidade é aquilo que eu falei para você. Deus destruiu o templo no ano 70 para que esse pecado parasse de ser cometido. Ou seja, nenhum judeu hoje, e nem a igreja, tem como cometer esse pecado, porque o templo foi destruído. E o templo vai ser reconstruído. E na hora que o templo ser reconstruído, qualquer evangélico que pegar um cordeiro, que Deus abençoe que isso não aconteça, isso é uma tristeza para Deus, e vai lá, não, vou lá sacrificar cordeiro, igual os judeus, eles estão querendo reconstruir para se voltar o sacrifício de Deus. Só que o sacrifício já foi feito. É possível os que já uma vez foram iluminados, provaram